para prevenção. Nosso convidado aqui é o especialista em segurança, Rafael Felski. Isso, Rafael? Felski. É isso que está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente aí ao vivo no nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde. Gente, deu trabalho para trazer esse moço na correria aí, trabalhando bastante. Mas eu queria que você começasse, Rafael, explicando para a gente o que é o bullying, né? Porque antigamente a gente não fazia isso, todo mundo fazia, mas não era bullying, né? Exatamente. Você já começou com um ponto legal, porque é uma questão, né, que eu trago, por que a gente tem tanta dificuldade hoje para reconhecer o bullying, né? O bullying no Brasil, a lei foi criada em 2015. A lei se chama Combate à Intimidação Sistemática. O bullying é uma intimidação sistemática, né? E a gente vê que a gente, sim, uma geração mais antiga, a gente tem dificuldade de reconhecer o bullying, mas ele sempre existiu. A gente só não tinha tanta informação, né? A gente não tinha tanto acesso. Eu uso um exemplo legal que é assim, a pessoa fala, mas no meu tempo não existia bullying, a pessoa fazia brincadeira lá não tinha tanto mimimi. Não tinha mimimi. Então vamos supor, se você vai lá na 25 de março, uma mulher vai lá, anda com a bolsa dela aberta, com o dinheiro à mostra, o celular à mostra, ela anda o dia todo e fala assim, eu andei lá e não fui assaltada, logo não existe violência nem furto na 25 de março, mas a realidade dela não nos traz o que é a realidade para as outras 50 pessoas que são furtadas, assaltadas lá durante o dia. Então, se você sofreu bullying na tua infância ou adolescência e não teve um dano por conta disso, que bom, né? Você foi um sortudo, mas é a minoria. A maioria das crianças tem sim algo que reflete, não só na adolescência, os estudos mostram que, né, tem adultos que levam para o resto da vida as marcas aí que o bullying, né, pode trazer. O Brasil é o 4º país hoje no mundo com maior número de bullying. Rafael, mas assim, e quais que seriam esses tipos de bullying? Até para as pessoas em casa começarem a entender também, né, o que é o bullying, qual que é o comportamento ali também. Então, o bullying, assim, eu gosto de falar que ele é uma soma de 3 Is, né? Ele é uma intimidação intencional e insistente. Então, para existir o bullying, tem que ser uma intimidação, eu faço isso porque eu quero, com insistência, repetitivo, né, intencional. Eu estou intimidando aquela pessoa. A diferença entre brincadeira e bullying. Na brincadeira, todo mundo se diverte. No bullying, alguns se divertem às custas do sofrimento do outro, né? Então, quando chega nesse ponto, já não é mais brincadeira, é bullying. Então, o bullying é essa soma. E para ele acontecer, tem que ter ali um agressor, que é o buller, tem que ter uma vítima e uma plateia. O agressor, ele está buscando uma autoafirmação, uma aprovação através dessa impondo autoridade e ele precisa de uma plateia. Existe uma plateia passiva, que é aquela que só assiste, ela não tenta evitar, também não aplaude, não aponta o dedo, não dá risada, mas ela assiste. E existe a plateia coautora, que são aqueles que aplaudem, dão risada, apontam o dedo, né? E acabam encorajando o autor. E dentro dessa plateia ainda existe um grupo de pessoas que são os defensores. Esses são, gostaria eu que tivesse mais crianças assim, são aquelas crianças e adolescentes que têm a empatia em si, desde pequeno. E então eles não permitem que aquilo ocorra na presença deles, eles brigam, eles evitam. E quanto mais defensores, menos bullying ocorre, porque o agressor ele se desencoraja. A partir do momento que ele não tem plateia, para ele perde a coragem de praticar o bullying. E você perguntou sobre os tipos, né? A lei nos traz muitos tipos de bullying, né? E às vezes a gente presencia, a gente acha que existe só um tipo de bullying que é aquele mais conhecido, que é o bullying verbal, que é apelidos pejorativos, né? Xingamentos, depreciação. Mas existe um bullying moral, daí ele vem mais para essa parte contra a honra. Então, seria caluniar, difamar, disseminar rumores contra aquele aluno. Isso aí é bem conhecido nas escolas também. A gente tem bullying sexual, que é um pouco mais difícil, mas ocorre, que seria o assédio propriamente dito, seria a indução. Temos bullying social. O bullying social a gente vê muito nas escolas também, que é o quê? Isolar.
você isola aquela criança, você exclui ela dos grupos. Tem um trabalho em grupo, ninguém quer fazer trabalho com ela, tira sarro dela, a gente não quer você no nosso grupo. Tem educação física, não quer a criança jogando no time. Então esse isolamento social acontece bastante. Tem o bullying material, que seria contra os objetos, então é aquele buller lá, aquele agressor que esconde a mochila do coleguinha, furta, rouba objetos. E eu até falo que a gente tem que levar uma relação, que a gente fala de bullying, mas as ações do bullying não têm consequências, mas muitas ações do bullying são tipificadas como crime no Código Penal. Então essa do bullying material, ela pode ser caracterizada como furto, como dano. As da contra a honra lá podem ser classificadas como injúria, calúnia, difamação, né? Tem bullying que pode ser classificado em lei específica como racismo. Então a escola tem que trabalhar essa conscientização para as crianças de que não é só bullying que ela está cometendo, é um crime real e ela pode responder, mesmo sendo adolescente, vai responder por um ato infracional, né? Podendo até passar por uma detenção. Talvez algum outro bullying que eu tenha esquecido seria o bullying físico, que é o mais, ao meu ver, é o pior. Seria empurrões, chutes, socos, beliscões. E o nosso mais atual, recente, o cyberbullying, né? Que agora, como eu falei, com o avanço desenfreado da internet, o cyberbullying está em alta. E assim, Rafael, como que os professores, você falou bastante de escola, de alunos e tal, como que os professores podem identificar isso e ajudar ali também? Os professores, eles são a linha de frente ali. Eles é que vão ter mais contato, né, com o bullying que está ocorrendo. Muitas vezes eles vão ver mesmo aquele isolamento social que está acontecendo com o aluno, eles vão presenciar isso, né? O aluno que está se isolando, que está com pensamentos, posso dizer, pensamentos não suicidas, né? Que isso aí é mais elevado, mas outra coisa, acabam se afastando também, ou mesmo perdendo interesse. O isolamento social é o também, primeiro, né? A perda de interesse de ir para aula, os pais vão ver muito isso em casa, né? Os pais em casa, eles vão ver que o filho perde o interesse de ir para aula, chega na hora de ir para aula, ele sente dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, sente pânico de ir para a escola, ele tem queda no rendimento das notas, isso é muito comum da criança que está sofrendo bullying, ela não consegue mais se dedicar na escola porque ela está sempre lá preocupada em quando que vai ser o próximo ataque, quando que eu vou sofrer a próxima agressão, né? E também essa criança em casa, ela demonstra algumas explosões de raiva, porque em casa ela vai conseguir demonstrar aquela raiva que ela não conseguiu na escola, contra o irmãozinho, contra os pais. Então esses acessos de raiva em casa também são sintomas de uma criança que está sofrendo bullying em casa. Na escola, eu esqueci de falar, mas eu acho muito importante trazer aqui a importância das zeladoras. A gente sempre esquece das zeladoras, mas quando estão nos corredores, a gente vê que a criança, às vezes, ela tem mais afinidade com a zeladora, com a cozinheira, com a tia da cantina, do que com a professora. Porque a professora, na sala de aula, ela tem que impor, brigar às vezes com o aluno, você tem que estudar, você tem que fazer. Mas quando ele está mal, ele sente afinidade lá com a tia. E essas mulheres, esses profissionais da educação, são tão importantes quanto qualquer outro, e eles estão ali vendo também esses sintomas. E como tentar solucionar esse problema? Conversando com o aluno, tentando identificar ali a causa, quem que é aquele, porque sempre tem um que provoca a todo mundo, né? Como solucionar então esse problema? A gente tem várias medidas que a gente poderia usar. Como escola, né? A primeira medida seria os pais do agressor, os pais do aluno vítima, e ter uma conversa entre pais, escola. Toda escola deveria ter um acompanhamento de psicóloga, mas a gente vê que na prática a maioria das escolas não tem, infelizmente, existe a falta desses profissionais. Mas ter uma conversa, porque os pais do agressor, muitas vezes eles não sabem. O filho deles é uma criança bonita, inteligente, popular na escola, e eles não imaginam que o filho deles é um agressor, que ele está lá, né, com essa intimidação sistemática, sofrendo, fazendo também, outra né? criança sofrer. Então, se fosse para eu escolher uma palavra hoje para esse nosso bate-papo, seria empatia. Os pais trabalharem empatia com seus filhos em casa, sempre.
A partir do momento que a empatia entrar nessa criança e ela perceber que ela está fazendo a outra sofrer, ela vai, a tendência é que o bullying diminua. Então, os pais, para evitar que isso aconteça, evitar que seus filhos sejam possíveis agressores, trabalhar a empatia. A escola, comunicar os pais do agressor, os pais da vítima, ter essa comunicação entre eles. Existem sugestões que podem ser punições para o agressor, como trabalhos extras, suspensão. Outra coisa bacana que eu acho, que a gente não vê muito, é uma premiação para a escola que não tem o bullying. Uma premiação para os alunos que são defensores, que presenciaram o bullying e não deixaram acontecer, foram lá, defenderam, brigaram, comunicaram a direção. Então, estimular para que existam mais defensores, cada vez mais defensores. E isso, consequentemente, vai fazer que o bullying diminua. E assim, há maneiras de prevenir, mesmo com essas conversas, porque a gente tem visto ultimamente tanto ataque às escolas e geralmente vem falar que quem fez o ataque é porque sofreu bullying ou porque se incomodou com alguma coisa na escola e acabou voltando ali. Tem uma maneira de prevenir? Você acha que essas conversas entre os pais ali, entre os coordenadores, isso mudaria já um pouco também? Ajudaria nessa questão da prevenção, mas a gente precisa criar uma política de combate ao bullying nas escolas. A lei foi criada para isso, mas o que eu percebo, Mauro? A lei foi criada, mas não existe uma fiscalização ali em cima do estado, em cima dos municípios. A tua escola está tendo realmente uma conscientização contra o bullying, está tendo punição, está tendo uma premiação, né, para a escola que não comete. Então, criar essa política de combate ao bullying é muito importante, né? Você falou dos ataques, né? Esse tema ele veio para os nossos treinamentos de capacitação aos profissionais da educação por conta de que hoje a motivação número 1 dos ataques a escolas é o bullying. Quase todos os autores de ataques à escola, eles informaram que sofreram bullying em dias anteriores, deixaram cartas dizendo que sofriam bullying por anos, e dessas crianças elas vão para as redes sociais, né, para as plataformas de comunicação, como o Discord, por exemplo, e lá tem comunidades de crianças que sofreram bullying, e eles vão se agrupando, e eles criam uma comunidade de crianças que sofreram bullying. E essa mudança no caráter, esse bullying que eles sofrem durante o desenvolvimento do caráter, da personalidade, ele é tão forte que chega ao ponto da criança sofrer uma lavagem cerebral. E nessas plataformas elas são aliciadas cada vez mais, até o ponto que acontece como no Brasil, né? A gente teve 8 mortes já de crianças em escolas nesse ano, que foram cometidos por essas pessoas que foram para plataformas de comunicação, criaram grupos de ataques à escola para se vingar, e as crianças, esses adolescentes que foram lá e conseguiram cometer os atentados e mataram alguém, eles são tidos como heróis no grupo deles ali, como heróis, até são denominados como sanctos em algumas plataformas, que é santo em latim. Então você vê o quanto o bullying pode mexer com a cabeça de um adolescente. Ele está ali em depressão por tanto tempo, sofrendo, sem pedir ajuda, sem receber ajuda, que chega a um ponto extremo desse, dele ir lá e cometer uma loucura. Ele não vê outra saída a não ser fazer isso, para chamar a atenção, olha a minha causa, olha o que eu estou passando. É por isso que a gente fala da importância, né, dos pais conversarem, os pais entre si ali também, os professores, os coordenadores. Eu sei que se a gente for falar desse assunto aqui, a gente vai passar a tarde toda aqui. Mas eu vou deixar o Instagram ali do Rafael, tá aqui na tela, ccac.treinamentos, tá ali. Se de repente você quer saber mais sobre esse assunto, sobre os cuidados, ou queira que o Rafael volte aqui para falar nesses assuntos, nesses cuidados